Glória a Deus. Irmãos, Romanos, capítulo 3, verso 1 em diante. Romanos 3. Irmãos, só para contextualizar, aqui na igreja, a gente quase que vive de séries, né? Séries de pregação, a gente pega um tema da Bíblia, ou a gente pega um livro da Bíblia e a gente ministra através desse livro, né, de forma contínua e expositiva. Amém? E nós começamos essa série no livro de Romanos. Tem 4 pregações, né, Deus? Então tem um mês que a gente está nessa série. Chegamos no capítulo 3, como vocês viram. E vamos à leitura do texto. Amém? Lá está escrito assim: que vantagem há então em ser judeu, ou que valor há na circuncisão? Muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Amém? Somente até aí. Então, meus amados irmãos, na semana passada e na semana retrasada, o Jean estava ministrando sobre o capítulo 2 de Romanos, né? E no capítulo 2 de Romanos, que é, obviamente, né, a continuação do capítulo 1, no capítulo 1, Paulo estava falando muito aos gentios, sobre o pecado dos gentios, sobre as coisas erradas, as más práticas deles, sobre tudo aquilo que eles não deviam fazer, que eles faziam antes de se converterem, e agora que eles se converteram, eles teriam que mudar essas ações deles para outras ações. E lá Paulo descreve várias ações pecaminosas ao qual os gentios, né, ao qual não convertidos, né, irmão, melhor, praticava que não poderia praticar. E no capítulo 2 é interessante que Paulo volta a atenção dele, tira a atenção dele dos gentios e coloca a atenção dele nos judeus. E quando ele coloca a atenção dele nos judeus, Paulo ele começa a falar sobre o moralismo judaico. Porque muitas pessoas que já eram judeus, que já conheciam o Deus cristão, né, o Deus judaico, na verdade, né, e que se tornou o Deus cristão após isso, eles julgavam aqueles que não eram judeus. Porque é isso aí mesmo, Paulo, eles não podem fazer tais coisas realmente. Fala com eles que eles não podem praticar aquilo. Fala com eles que eles não podem praticar aquilo outro. Fala com eles que eles não podem ter aquela certa atitude. E Paulo foi falando, e quando chega no capítulo 2, ele volta a atenção dele para os judeus e ele começa a falar: não adianta nada vocês conhecerem essas coisas, saberem que não devem praticar essas más ações, mas vocês praticarem. Do que adianta vocês terem o nome judeu, mas não viverem conforme a lei de Deus que entregou a vocês? Porque se Deus entregou a lei a vocês e vocês não seguem essa lei, vocês não são diferentes dos gentios. E vocês são piores do que os gentios, porque os gentios eles praticavam aquilo, porém eles não tinham conhecimento daquilo que eles estavam praticando. Eles não tinham conhecimento que eles estavam infringindo a lei de Deus. E agora vocês conhecem a lei de Deus, mas infringem a lei de Deus. Então, Paulo ele começa a atacar esse falso moralismo deles, que, em resumo, o Germano até falou semana passada, né, que Deus não vai nos julgar pelo discurso, mas sim pelas nossas práticas. Então não adianta nada nós termos um bom discurso, nós sabemos as coisas, nós conhecemos as coisas, mas nós não praticarmos essas coisas. E esse era o problema dos judeus naquele momento onde Paulo estava ministrando aos romanos, né? E aqui no capítulo 3 é uma continuação desse diálogo de Paulo, né? Falando sobre os judeus, falando sobre a lei, sobre a circuncisão, sobre a prática e sobre a não prática. E é por isso que ele começa assim, com eles falando: que vantagem então de ser judeu, ou que valor a circuncisão? Paulo, você falou que não adianta nada eu ser judeu. Você falou que não adianta nada eu ser circunciso se eu pratico as mesmas coisas que eles praticam, ou se eu vivo de uma forma ao qual é contrária à vontade de Deus. Então, qual é a vantagem que eu tenho em ser judeu e qual é a vantagem que eu tenho em ser circuncidado? Porque não há vantagem nenhuma se eu for olhar pela lógica de que Paulo está falando, não existe vantagem. Há uma desvantagem, porque eu estou pior do que aqueles que não conhecem a lei, eu conheço a lei. Então, qual
vantagem que tem de ser judeu e de ser circunciso. Aí Paulo diz muita, em todos os sentidos. Irmãos, aqui, para facilitar um pouco a nossa interpretação, a gente poderia olhar para os judeus, sendo aquela pessoa que já é convertida, ou sendo aquela pessoa que já nasceu numa família cristã. E para o novo convertido, como aquela pessoa que só chegou na igreja, ouviu falar de Deus, gostou de Jesus, o Espírito Santo tomou e se converteu, para ficar mais fácil. Então, qual é a vantagem de eu nascer num lar cristão? Qual é a vantagem de eu já crescer no meio cristão? Existe uma vantagem, sendo que lá fora tem pessoas que não nasceram no lar cristão, que a mãe e o pai não é cristão, que não tem uma ortodoxia cristã, isso não tem ortodoxia, vai ter ortopraxia de maneira alguma, não vai viver de maneira como cristão, de maneira alguma. Então, qual é a vantagem? E aí Paulo vem dizer para a gente, eu não nasci no lar cristão, então eu me encaixo muito bem ali. Então, Paulo vai dizer muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque os judeus foram confiados às palavras de Deus. Irmão, quem não nasceu no lar cristão e quem não teve uma vida próxima ao cristianismo, quando entra na igreja, fica perdido. Fica perdido porque as palavras, né? Acabei de falar, ortodoxia, ortopraxia. Aí a gente tem hermenêutica, exegese, tem aquilo, tem aquilo outro. Quem já nasceu no lar cristão, tem um pai pastor, uma mãe que estuda a Bíblia, já tem uma familiaridade mais com essas palavras, já consegue entender mais o que é lei, consegue entender o que é graça, consegue entender mais o sacrifício de Jesus Cristo. Mesmo que essa pessoa ela não se converteu ainda, ela pode estar num processo de conversão, mas ela já tem algum entendimento que a pessoa que ela não nasceu nesse ambiente, não nasceu nesse lugar, ela não vai ter. Ela não vai ter. Você tem que ir dando murro, né, em ponta de faca, murro em ponta de faca, até começar a entender as coisas. Então, às vezes, eu falo por mim mesmo, coisas que em 4 anos de cristianismo eu fui descobrir que são coisas básicas. Se eu tivesse crescido num lar realmente cristão, eu saberia quase que desde o começo. Mas eu tive que tropeçar, até começar a criar uma maturidade. Porque para você ser maduro, você tem que ser um bebê, você tem que ser uma criança, você tem que ser um adolescente, você tem que ser um jovem. E a gente começa sempre sendo um bebê. Porém, imagina um bebê que não tem ninguém que ensina nada para ele. Ele vai fazer o quê? Então é muito mais complicada a caminhada. E aí, da mesma forma, qual é a vantagem deles serem judeus, sendo que a lei também está contra eles, sendo que aquela vida toda errada também está contra eles, de igual modo está contra os gentios, qual a vantagem? Aí Paulo vai dizer muito em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Seu coração pode não estar transformado ainda. Você pode não ter convertido ainda, mas você conhece os preceitos de Deus. E talvez alguns pecados que lá fora eles cometeriam por não conhecer a lei, você por conhecer, mesmo o seu coração não estando transformado, você não vai cometer esse pecado. Você está um passo na frente deles para encontrar Deus verdadeiramente, para encontrar Jesus Cristo verdadeiramente. Então, há uma vantagem sim em nascer de Deus, porque você está mais próximo de Deus. Você está mais próximo de encontrar com Ele, você está mais próximo de entender quem Jesus Cristo foi. Amém? E aí Só dar uma olhada aqui na minha colinha, né? Certo. E aí eles começam com alguns questionamentos, né? Paulo colocou os questionamentos, você sabe que eles iriam perguntar, né? Que importa se alguns deles não creram? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Aqui Paulo está falando sobre os judeus. E ele continua falando sobre os judeus e agora ele começa a falar sobre aqueles que são os antepassados. Que importa se alguns deles não creram, se alguns judeus na antiguidade não acreditaram? A incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? Então, a palavra que nós escutamos, irmão, seja aquele cara que ele converteu, que ele ama a Deus e que ele está tentando viver a vida de Deus da melhor maneira possível, e aquela pessoa que escuta, que sabe e que está vivendo da pior maneira possível, a infidelidade dessa pessoa não atrapalha a caminhada dessa pessoa, porque
infidelidade e a incredulidade do ser humano não anula aquilo que Deus faz. Não anula a boa vontade de Deus, não anula a graça de Deus, não anula a misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente olha e fala, não é possível, está acontecendo tudo ruim comigo, eu estou servindo, Deus estou fazendo. E gente que não está fazendo, Deus está movendo a vida dele, só pode estar fazendo. Não, gente, não. A gente tem que olhar para a gente tem que entender que todo aquele mal do mundo não anula aquilo que Deus faz. Não anula a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando forem julgados. Todo homem pode ser mentiroso, todo homem pode estar caminhando por caminho que for, o caminho errado que for. Deus, ele continua sendo Deus. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Lembra quando Jesus ele estava pregando e ele começou a falar dele mesmo, e aí foram, acho que foi 60 discípulos embora, 70 discípulos embora, e ficou só os 12. E aí Jesus olha para eles e fala assim, vocês também não vão embora junto com eles, não? Aí Pedro vai e fala, para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A gente vai continuar. Ou seja, a maioria foi, ficou a minoria. A palavra de Jesus alterou para alcançar a maioria? Não, é a mesma palavra. E se essa minoria virar as costas para Jesus, é a mesma palavra ainda. O nosso movimento não anula, não atrapalha e não desvia o movimento de Deus. O movimento de Deus permanece sendo o mesmo movimento, mesmo nós sendo infiéis, a fidelidade de Deus prevalece sobre nós. Amém? Mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. De maneira nenhuma, se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é justa. Amém? Então é isso mesmo. Irmãos, aqui é o seguinte, tá bom, Luquez, você acabou de falar que se o homem é infiel, não atrapalha a fidelidade de Deus. Se o homem é mentiroso, não atrapalha a verdade de Deus. Se o homem caminha por caminhos tortos, isso não muda quem Deus é. E a justiça de Deus, ela é mais fácil de nós enxergarmos ela quando nós vemos a injustiça no homem. É como se precisasse, né? Na visão de quem está conversando com o Paulo, que é ele mesmo, é como se precisasse haver justiça no homem para nós vermos a justiça de Deus. E se é necessário haver justiça no mundo para vermos a justiça de Deus, então quando nós caminhamos em justiça, quando nós caminhamos em fidelidade, aí nós mostramos quem Deus é de fato. Então nós estamos mostrando a glória de Deus. Se nós estamos mostrando a glória de Deus, então por que a gente vai ser condenado como pecador? Irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, a nossa infidelidade, a nossa incredulidade, só mostra quem nós somos de fato. Só mostra o nosso coração como ele é de fato. Só mostra a inclinação do nosso coração e a inclinação da nossa mente de fato. Toda maldade no mundo comprova que o homem realmente é mau. Toda injustiça no mundo comprova que o homem é realmente injusto. Toda catástrofe que acontece no mundo mostra como o ser humano tem um caminho errado. E toda justiça do mundo, independente daquilo que o homem pratica ou não, são movimentos de Deus. Até quando o homem é justo lá fora, age injustiça lá fora, não é o próprio homem que age injustiça, mas é o próprio Deus usando aquela pessoa para agir justiça. Então Deus não precisa que nós façamos maldade para Ele mostrar a bondade dele. Nós fazemos maldade porque nós estamos inclinados para o mal. E Deus faz a sua bondade porque Deus é bom, é santo
e é puro. Então, uma coisa não precisa da outra, né? Um negócio do yin yang, né? Que é aquela bolinha lá que tem no preto tem um branquinho, no branco tem um pretinho pequenininho. Não, esquece isso. O yin yang correto com Deus seria o quê? Está tudo branco, tudo branco. Aí se você der um zoom de umas 1000 vezes, você vai enxergar um negócio detestável assim, ó. A maldade humana. Então a bondade de Deus não depende da maldade humana de maneira alguma. E aqui, essa parte aqui, são pessoas que interpretaram errado aquilo que Paulo estava ensinando sobre a graça. Caluniosamente eles afirmam, passamos o mal para que nos venham o bem. Ou seja, eu vou cometer essas más práticas mesmo porque existe a graça de Deus, e eu cometendo isso aqui, não cometendo, Deus vai fazer o bem. Irmãos, a condenação dessas pessoas é 100% justa. Amém? Isso também é uma mentira sobre o Evangelho. Vamos para o 9? O 9 aqui eu acho que eu vou ler até o 19, que fica mais fácil. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto com a língua em. Um túmulo aberto com a língua em dano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Amém, irmãos? Então, essa parte aqui, irmãos, lembra que eu falei que no 1 estava falando do gentio, no 2 falou do judeu, e até o verso que a gente leu, o 8 ali, ainda estava falando do judeu. Porém, que agora mescla tudo, tanto judeu quanto gentio. Os dois são pecadores. Os dois são merecedores da ira. Aqueles que são descendentes de Abraão e aqueles que não são descendentes de Abraão. Todos nós estamos no mesmo lugar quando Deus nos encontra. O judeu não está lá em cima e o gentio não está lá embaixo. Todos nós estamos no mesmo lugar de pecadores. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Deus olhou para a terra e ele não enxergou ninguém que merecia a graça dele. Ele não enxergou ninguém que merecia a salvação. Todos nós somos pecaminosos e todos nós caminhamos em pecados e todos nós caminhamos em injustiça. Amém? E aqui, nesses outros versos aqui, ele começa a falar sobre... Ele começa a falar sobre algumas coisas nossas, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Né? Esse aqui já quebra um pouquinho o negócio da menina, né? Eles acreditam que assim, não dá. Ninguém que busca a Deus, a Bíblia está clara aqui. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, irmão. Nossas ações boas são ações movidas pela graça de Deus. Pela graça comum, né, de Deus. Amém? A garganta deles é um túmulo aberto com a língua engana. Veneno de víbora está nos seus lábios. Isso aqui eu não preciso falar praticamente nada, porque nós temos experiência própria com as pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Isso aqui eu também não preciso, porque nós temos experiência. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. A nossa história já diz tudo. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. Não não fala nada e não conhecem o caminho da paz. Irmão, isso daqui é o ser humano por completo. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Irmão, no mundo aí fora aí, quem tem temor a Deus realmente? Eu acho que o temor a Deus foi a coisa que mais sumiu de todos os ensinos. Porque ninguém tem temor a Deus. Ah, eu vou temer Deus? Deus me ama. Como é que eu vou temer Deus? Eu vou temer de Deus. Como assim?
sentido isso. Porém, isso daqui, irmãos, é um ensino poderoso, o temor a Deus. Não vou entrar nele agora, né? Futuramente a gente entra nisso, que é um ensino maravilhoso, mas é algo que foi esquecido e que durante a nossa caminhada, durante a caminhada do ser humano mesmo, isso aconteceu, né? Sabemos, pois, de tudo quanto a lei diz, aqui a lei, ela diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo seja sob o juízo de Deus. A função da lei é essa, irmãos. A lei, ela está aqui para nos mostrar o quão pecadores nós somos. Não adianta eu pegar os 10 mandamentos e falar, Deus, a partir de hoje eu vou seguir todos, do 1 ao 10, do 10 ao 9. Vou pegar a sua lei e vou seguir 100%. Não vai seguir, irmãos. E pegar os 235, que é a lei mesmo, piorou. A gente não vai fazer mesmo. E a lei vai mostrar isso, vai mostrar a nossa incapacidade humana de servir a Deus conforme Deus merece ser servido. Não sei falar mais, eu estou errando tanto palavras, eu vou orar por isso. Nem leio mais vocês, Jesus. A leitura era tão boa. Né? Então, a lei está aí para mostrar a nossa incapacidade em servir a Deus verdadeiramente. Irmãos, tem um abismo enorme de distância entre Deus e nós. Se a gente for tentar caminhar nesse abismo para chegar a Deus, a gente nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque não há um preceito que a gente realmente consiga fazer, que a gente realmente consiga seguir. Então nós devemos olhar para a lei, devemos meditar na lei, nós devemos ter a certeza e a consciência. Eu não quero, não consigo cumprir a lei. Eu não consigo. E a lei está aí para mostrar essa incompetência minha, de não conseguir seguir essa lei. Amém? Todos pecaram, todos, tanto o judeu quanto o gentio, todos são injustos, insensatos e ladrões e toda coisa ruim, né? Amém? E até aqui, irmão, é só coisa ruim, né? Acho essa, né? Só coisa ruim. Você pega o capítulo 1, tá. Pega o capítulo 2, tá. Pega o capítulo 3, até aqui agora, tá. Você vai na igreja, ó, estou cansado, a vida é tão difícil, eu vou na igreja para mim ficar um pouquinho em paz, né? Para mim dar aquela aliviada, né, da semana, você vai embora espancado, né? Isso acontece. Então, até aqui, irmãos, é só isso. E é legal esse começo da carta de Paulo, porque esse começo da carta de Paulo é realmente para abrir, criar um alerta na nossa mente, acender aquele sinalzinho de emergência, tipo, nossa, do jeito que está indo, Paulo, eu não vejo uma saída. Eu não vejo para onde eu vou caminhar. Porque se eu sou gentil e eu me converto, eu tenho que mudar todos os meus passos. Se eu sou judeu também e eu me torno judeu nesse ano, eu tenho que mudar todos os meus passos. E eu mudando todos os meus passos, ainda assim eu não consigo cumprir essa lei, o que eu faço? Onde que eu vou? Onde que eu me escondo? O que eu faço, Paulo? E aí, irmãos, chega a parte que a nossa geração gosta, né? A parte boa, né? Não é a parte boa, né? Tudo é bom, né? Aí aqui do 20 ao 31, né? Do 21 ao 31. Eu não vi o 20, não. Portanto, ninguém será declarado, eu não vi o 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Eu já praticamente expliquei isso aqui, né? Mas é isso, irmãos. Diante da lei e da lei que é justa, a lei é justa, irmãos. A lei não é injusta. A gente acha que a lei é injusta. A gente fica assim, não tem como, se não tem como, é injusto. Não culpe a lei. A lei, ela é justa. E diante da lei, irmãos, pelas obras da lei, ninguém vai ser salvo. Mas por meio da lei, a gente fica consciente dos nossos pecados. A gente peca, mas a gente sabe que a gente está pecando. Se a gente sabe que a gente está pecando, a gente pode pedir perdão. Agora, se a gente peca, não sabe que está pecando, continua pecando e vai pecando, no final você vê o resultado. no final você vê o resultado disso aí. Não aconteceu. Misericórdia. Está escrito assim: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus,
da lei, da qual testemunham a lei dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Irmão, só essas duas partes aqui é maravilhoso, porque agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Lembra? Deus é justo, eu quero justiça. Igual Abacuque lá no livro lá, Senhor, eu não aguento mais ver injustiça no mundo, eu não aguento ver tanta maldade, eu não aguento ver tanta coisa ruim. Senhor, eu vou praticar justiça, vou dar um jeito de trazer justiça para a terra. Eu não conseguiria. Porém, a terra clama por justiça. Porque é criação de Deus e Deus é justo, então a gente não está em conformidade com aquele que nos criou. Porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, e aquele momento onde a gente dá glória a Deus por isso, onde a gente bendiz o nome dele, porque veio dele, independentemente da lei da qual testemunham a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Irmão, a nossa salvação está aqui, está aqui, nessa justiça que provém de Deus, ao qual os profetas e a lei já falaram antes. Essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. E o que nós temos que fazer para abraçar essa justiça, para encontrar esse caminho bom, é crer. Somente isso. Não há distinção. Eu posso ser judeu, eu posso ser gentil, eu posso ser. Só tem as duas na Bíblia. Eu posso ser. Não há distinção, irmão. Há um caminho bom para mim. Há um caminho bom para mim, irmão. E lembra que eu falei que há vantagem, sim, em nascer judeu? Olha que vantagem. Da qual testemunham a lei dos profetas. Os gentios iriam encontrar isso onde? Se eles não tinham acesso ao Velho Testamento, não tinham acesso à Torá, não tinham acesso ao Pentateuco, onde que eles iriam encontrar isso? Por isso há uma vantagem, porque a gente está mais próximo de encontrar essa revelação que é Jesus Cristo, essa revelação que é a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom, gente. Deus é bom. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmão, isso aqui é o estado do ser humano. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lucas, eu nunca roubei, você nunca mentiu, pai. Você quer falar isso comigo? Você nunca mentiu? Você nunca pegou 10 centavos a mais? Deu 10 centavos, pô. Você nunca fez nenhuma maldade na sua vida? Você nunca odiou? Porque lá na Bíblia, nos 10 mandamentos, você não vai matar o seu irmão. Aí Jesus chega e fala assim: pois é, se você odiou, você não matou. Você nunca odiou alguém? Você nunca quis desmotivar seu chefe? Nunca, você tem certeza? Pois é, todos pecaram, irmãos. Todos pecaram. Aquele que assinou CLT, eu tenho certeza. Você já pegou. Eu tenho certeza. Não tem como. Se essa CLT, você não querer matar seu chefe. Né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estamos hoje da glória de Deus. Não tem como, irmãos. Esse é o nosso estado. Destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente. A gente não teve que pagar nada. Ah, mas foi na igreja, o cara estava pedindo um pedaço de terra no seu irmão. A gente está comprando aqui. Vai comprar isso? Você está acreditando nisso mesmo nisso? Então, é gratuito, irmão. A gente não teve que pagar nada para encontrar essa graça. Por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está centralizando tudo aqui em Jesus Cristo. Está colocando Jesus Cristo centralizado em todas essas coisas. Porque é por meio de Cristo Jesus. Deus ofereceu como aqui é como aconteceu. Deus ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé,
Deus ofereceu Jesus como sacrifício pelos nossos pecados e Cristo aceitou. Cristo aceitou. Tem que fazer uma boa obra, eu preciso de um sacrifício. Jesus falou, eu estou aqui. E aconteceu todo esse mover maravilhoso para ser recebido pela fé, irmão. Irmãos, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter fé. E fé no hebraico, irmão, não é esse negócio de acreditar nisso, não. É confiar, eu confio. Você só confia naquilo que você conhece. Então, eu conheço para eu confiar. Isso é ter fé. Eu conheço de Deus, eu confio em Deus. Isso é ter fé. Para ser recebido por meio dessa confiança, por meio desse conhecimento de quem Deus é, de forma a demonstrar a justiça. Deus é justo, irmãos. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? Irmãos, onde? Onde que a gente vai se orgulhar nisso? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Nada. Até começar o versículo 21, eu não era nada. Eu só era pecador, era sujo, mentiroso, imundo, fazia coisas péssimas. Péssimas. Aí começou o capítulo 21 para cá e eu descubro que Deus, pela sua justiça, pela sua bondade, pela sua graça, ofereceu Jesus. Jesus aceitou, Jesus foi entregue, Jesus morreu para que eu acreditasse nele e eu acreditando nele eu pudesse encontrar salvação. Aonde que eu vou vangloriar nisso? Aonde que eu vou falar, não, eu sou bom que eu sou salvo agora, sou bom que eu creio agora? Irmãos, não tem vanglória nenhuma, nem do judeu, nem do gentio, não existe essa vanglória foi excluída, baseada em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Aqui eu vou olhar aqui, né? Mas baseado em que princípio? Na lei das obras, irmão, não adianta a gente tentar fazer obras, jejum, tantas coisas. Irmãos, sem a fé em Jesus Cristo, a gente pode fazer um pé lá fora, refazer o templo de Salomão, se até quiser, né? Refazer o templo de Salomão. Sem a fé, não há salvação. Não há salvação. O templo vai ficar lá. Sem a fé, não há salvação, irmãos. O princípio é a fé. Não são as minhas obras, não são as coisas que eu faço, mas a fé. O start está aqui, na fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E aí lembramos de Romanos 1,17, lembrando de Abacuque. Independentemente das obras da lei. Amém? Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Aqui, irmãos, antes de eu entrar naquele outro ponto, né? Deus é Deus somente dos judeus? Não é. Quando o judeu que nós queremos, mas não é. Não é. Deus não é Deus só dos judeus, não, irmãos. Antes de Jesus vir, Deus já tinha mandado o Jonas e ministrar lá em Nínive, já tinha mandado Obadias e ministrar, Edom, já tinha mandado Obadias ministrar lá em Edom, e já tinha outros gentios que já estavam dando spoiler que essa graça iria ser estendida para o mundo todo. Então, Deus não é somente dos judeus. Eu vou dizer assim, que é. Ele não é também o Deus dos gentios? É o Deus dos gentios, irmãos. É o nosso Deus. Basta crermos e aceitarmos Ele. Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, irmãos, existe um só Deus. Glória a Deus que existe um só Deus. É porque esse negócio de ter muito Deus é difícil, né? Sabe o que você faz? Né? Existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, aquele que nasceu judeu, aquele que não nasceu judeu, aquele que já tem uma doutrina, né, uma cosmovisão na sua mente, aquele que está formando essa cosmovisão na sua mente ainda, pela fé são justificados. Somente pela fé, irmãos. Mas tá, é somente pela fé? Anulamos então a lei pela fé? A lei não presta mais para nada? A gente não vai ler mais os 10 mandamentos? A gente pega de Malaquias para trás assim e joga de escanteio? Não precisa, vamos ficar cabendo só no Novo Testamento?
Né? Se a gente fizer isso, daqui a pouco a gente pega a Bíblia do Novo Testamento e a gente já começa a tirar uns livros, né? Ah, vou tirar Tiago também não é muito legal, não. Ah, eu acho que eu vou tirar esse Apocalipse aqui, também não tá muito legal, não. Mas só gosto só João se for caminhando desse jeito, né? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, irmãos. E aí, de lá, né? De lá vai estabelecer o capítulo 4. Né? Mas, irmãos, a lei, ela não é anulada, irmãos. A lei, ela está em vigência. E a gente tem que parar de olhar para a lei como se fosse a pior coisa do mundo. A gente não é bandido. A gente não é bandido. Não, a gente está no caminho certo, a gente está no caminho correto. E a lei, ela é santa. A gente tem que olhar para a lei e pensar, a lei é santa. A lei, ela mostra o caráter de Deus, como Deus é. Se está lá para a gente não matar, é porque Deus não faz isso. Se está lá para não adulterar, para não ser infiel, é porque Deus é dessa forma. Se está lá para não fazer tal coisa, é porque Deus é assim. Todas aquelas coisas que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, são todas as coisas que constituem o caráter de Deus ao qual ele não faz. E quando nós olhamos para aquelas coisas, a gente vê assim, ó, tem coisas ali que eu sou mais inclinado para fazer, tem coisas que eu sou mais inclinado para seguir, são todos os pontos ao qual nós temos que tratar nos nossos corações. Porque essa lei está aí para nos santificar também. Nós somos salvos pela fé e essa fé nos impulsiona a querer viver corretamente para honrarmos o nome de Deus. Então, a fé, ela não anula a lei, mas ela confirma a lei. Porque mesmo eu não sendo judeu, tem muitas coisas ali naquela lei que eu quero viver sim de maneira correta para honrar o Senhor. Não quero mentir, não quero matar, não quero ser fiel, não quero fazer nenhuma dessas coisas, porque a graça que me encontrou, a fé que me encontrou, me aponta essa lei aqui e não tem como. Porque eu vou negar Deus? Eu vou negar a essência de Deus? Aquela pessoa que você só gosta dela é igual a internet hoje, a internet com os algoritmos. A pessoa ela é só daquele jeito. E se ela começa falando um vídeo oi, todos os vídeos tem que ser falando oi. Porque se ela começar algum vídeo falando olá, a audiência dela já não quer mais seguir. Não, mudou. É outra pessoa. Não é assim, não, irmãos. E a gente não pode ser também dessa maneira manipulável que a gente gosta de Deus de um jeito, tá? Agora, Deus que amou o mundo de tal maneira que Deus só foi inteligente ali para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Eu gosto desse Deus aí. Deus existe. Agora, aquele Deus lá que mora em fazer algo tão estranho, não. Aí você separa a pessoa de Deus do próprio Deus. Né? Divorcia Deus de Deus. Aí o Deus do Novo Testamento não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Duas pessoas diferentes. É Deus e Deus. É Deus. E é Deus se movendo, e é Deus apresentando a sua graça. Basta a gente ter a sensibilidade e a coragem de se encontrar com esse Deus, de viver com esse Deus e de conhecê-lo cada dia mais. Amém, irmãos? Então, na quarta-feira, começaremos o capítulo 4, né, do pastor de Mano. E quarta-feira, culto, 8 horas aqui. Sexta-feira a gente tem o nosso culto de doutrina, né? Culto de você não pode vestir calça, você não pode usar maquiagem, não pode. Não. Culto de doutrina de verdade. Tá? Culto de doutrina, onde a gente apresenta a doutrina bíblica da igreja, a visão da igreja. O que a igreja entende como salvação, tem na nossa doutrina. O que a igreja entende como Cristo, mediador, na doutrina. O que a igreja entende como Deus, na doutrina. Isso é doutrina, irmãos. Doutrina é a confissão de fé da igreja. Né? Sábado, célula, glória a Deus. Domingo, 8 horas da manhã, estudo bíblico. Gálatas está caminhando para chegar. Não chegou ainda não, está caminhando. Acabou de terminar Tiago. E no domingo, culto normal de novo, amém? Aí eu vou orar para finalizar aqui, irmãos, aí. Dúvidas, questionamentos, não concordâncias. A gente tem esse momento aqui, né, de conversar a palavra, de debater a palavra e de chegar a um consenso. É importante a gente ouvir a palavra, mas a gente entender a palavra. E para a gente entender a palavra, a gente não pode ir embora com tudo. Mas a gente entendeu a palavra. Aí o que eu faço para a pergunta? Tudo bonito. O que você entendeu? Nada, né? Aquela primeira aula de equação de segundo grau, eu achei bonito, um X, tinha um menos assim, tinha um 3,
tinha um Y ali, a pessoa fez um negócio todo tamanho assim, no final deu 2. E o que você entendeu? Nada, não é bonito. Bonito, encheu o caderno todo. Não, a gente tem que entender tudo por completo. Amém? Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, tua misericórdia, tua mão sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio, meu Pai, de podermos estar na tua presença, de podermos sentir o teu Espírito Santo, de podermos nos encontrar com Jesus Cristo, meu Pai, nosso amado. Senhor, obrigado, meu Pai, pelo privilégio, meu Pai, de podermos ouvir os teus ensinos, meu Pai. Sabemos que em alguns lugares, meu Pai, é difícil a tua palavra chegar, meu Pai, livre como ela chega livre aqui, meu Pai. Senhor, nós oramos, meu Pai, para que o teu Espírito Santo venha fazer mudança em nós, meu Pai, para que nós venhamos deixar a tua boa obra, meu Pai, fluir dentro dos nossos corações e fluir dentro das nossas mentes, meu Pai. Que nós não venhamos ignorar a tua lei, que nós não venhamos ignorar o teu mandamento, que nós não venhamos ignorar os teus preceitos, mas que nós venhamos te amar, meu Pai, completo, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, não somente uma parte, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha abençoar, meu Pai, as pessoas que vieram aqui, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha estar dentro delas, acompanhando elas, meu Pai. Cuida dos familiares delas, abençoa a casa delas, abençoa o emprego delas, meu Pai. Que sejam pessoas, meu Pai, cheias da tua presença e cheias da compreensão de quem o Senhor é, Deus. Oramos agora, meu Pai, para finalizar esse culto, meu Pai, que todos sejam abençoados, meu Pai, que tenham uma semana maravilhosa, que tenham uma semana, meu Pai, cheia de bênçãos e cheia de alegrias, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos dar força, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha nos comportar nos momentos de dificuldade. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.